Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as drogas usadas nas reações alérgicas graves. Esse trabalho faz parte da disciplina de Terapêutica Médica 2 do curso de Medicina da PUC Minas, ministrada pelo professor Tiago Lazzaro. A primeira reação alérgica grave que a gente trouxe foi a anafilaxia, que é uma reação potencialmente fatal de hipersensibilidade sistêmica. E na anafilaxia ocorre a liberação de mediadores dos mastócitos basófilos e recrutamento de células inflamatórias. Alguns fatores de risco para anafilaxia grave: asma mal controlada, história de mastocitose, esforço físico extremo, reações anafiláticas anteriores e exposição a gatilhos durante o uso simultâneo de alguns medicamentos, como beta-bloqueadores, IECAs e os AINES. Alguns sinais de alerta para aquela pessoa que desenvolveu anafilaxia: a rápida progressão da reação, hipotensão ou choque, estridor, dificuldade respiratória, tórax silente, arritmia maligna, náusea e vômito persistentes. O tratamento consiste basicamente no uso de adrenalina e broncodilatadores, a primeira linha de manejo, e na segunda linha a gente tem os corticoides e antistamínicos. A gente trouxe outra reação alérgica grave também, que é a síndrome de Stevens-Johnson, que é uma reação de hipersensibilidade cutânea tardia, que atinge a pele e as mucosas. É uma afecção inflamatória aguda, febril e autolimitada, com duração de 2 a 4 semanas. E essa síndrome ela vai ser desencadeada geralmente pelo uso de algum fármaco. E os fármacos que frequentemente desencadeiam a síndrome são beta-lactâmicos, anticonvulsivantes, sulfonamidas, os AINES e alopurinol. No início da síndrome, a gente vai ter um paciente febril, com dor de garganta, mal-estar, estomatite, cefaleia. E ele vai evoluir para taquipneia, erupções hemorrágicas, vesículas e bolhas, inflamação nas mucosas e podendo chegar até a necrose. O tratamento é basicamente de suporte, suspender imediatamente qualquer medicação suspeita de estar causando a reação alérgica, hidratação, reposição nutricional, controle da dor e temperatura, controle das feridas e possíveis infecções. E nós temos também o tratamento farmacológico, que consiste no uso de corticoide, imunoglobulina venosa e ciclosporina. Então, começando a falar sobre as drogas, a primeira que a gente trouxe é a epinefrina, mais conhecida como adrenalina. Ela vai proporcionar um alívio rápido das reações de hipersensibilidade, atuando sobre os vasos sanguíneos, o coração e o músculo brônquio. E ela também é utilizada para prolongar a ação de anestésicos locais. A administração. Em situações de emergência, a gente vai usar principalmente a via intravenosa, podemos também usar a via intramuscular. Via oral, a absorção oral não é eficaz. Via subcutânea ocorre de modo lento devido à vasoconstrição local. Via intramuscular, absorção rápida e eficaz. E via intravenosa, usada mais nas situações de extrema emergência, e o medicamento tem que ser diluído e administrado lentamente. Essa chama EpiPen, é uma caneta autoinjetável de adrenalina, é muito comum nos Estados Unidos, pessoa que tem fator de risco, para desenvolver anafilaxia, andar com uma caneta dessa. E a gente pode ver aqui na embalagem, tem todas as instruções para a administração correta, então mesmo que a pessoa ali não consiga se autoinjetar, um terceiro consegue facilmente. Aqui no Brasil a gente ainda não tem, mas é possível importar, se você tiver pedido médico, receita e tudo. O mecanismo de ação da adrenalina. A adrenalina é um agonista adrenérgico de ação direta não seletivo. Ele vai inibir a liberação de mediadores de mastócitos e basófilos. E a droga vai estimular os receptores alfa e beta-1 e 2 adrenérgicos, resultando no relaxamento do músculo liso da árvore brônquica, estimulação cardíaca e dilatação da vasculatura do músculo esquelético. Isso tudo vai ajudar na diminuição da reação alérgica. Metabolismo. Meia-vida de 2 a 3 minutos, é rapidamente inativada, principalmente no fígado, através das enzimas COMT e MAL. Uma pouca quantidade chega ao cérebro, devido à barreira hematoencefálica. A excreção se dá pela urina, 50% da dose administrada é excretada em 6 horas e o restante em 18. Alguns cuidados que a gente deve ter. Os efeitos adversos consistem em inquietação, cefaleia pulsátil, tremor e palpitações. Uma contraindicação ao uso da adrenalina é o paciente que faz uso de antagonista bloqueador não seletivo dos receptores beta. E uma coisa que a gente tem que ficar muito atento é o erro na administração.
que doses elevadas ou a injeção intravenosa rápida podem provocar hemorragia cerebral e arritmias cardíacas devido ao aumento agudo da pressão arterial. Agora, os corticoides. Os mais usados são hidrocortisona, dexametasona e prednisona. Mecanismo geral de ação. Ele vai diminuir a inflamação, revertendo o aumento da permeabilidade capilar e diminuindo a produção de mediadores inflamatórios. Os corticoides vão suprimir a resposta imune normal, diminuindo a migração de leucócitos, neutrófilos e fibroblastos. E eles também se ligam a receptores específicos em tecidos-alvo, regulando a expressão de genes. E esse é um mecanismo de ação mais tardio, que ocorre depois de umas 6 horas da administração da droga. E esses dois que eu falei, né, diminuir a inflamação e suprimir o sistema imunológico, ocorrem de imediato. A administração da droga, do corticoide, via oral tem a boa absorção, via intramuscular também, e tem um efeito mais prolongado. Via intravenosa a gente vai usar quando estiver diante de uma situação de emergência, quando a gente deseja rapidamente uma concentração elevada do fármaco. E vale falar que o corticoide tem uma absorção sistêmica, então em qualquer lugar que você administrar a droga, o corpo inteiro vai absorver. O metabolismo acontece no fígado, pelas enzimas CYP3A4, tem uma meia-vida de 6 a 8 horas, ligação plasmática elevada, excreção pela urina e pelas fezes. Como eu falei, mais de 90% da droga administrada se liga de forma reversível às proteínas plasmáticas, globulina e albumina. E em doses elevadas, a gente encontra uma grande quantidade da droga na forma livre. E é apenas essa forma livre que é ativa e consegue entrar nas células. Efeitos adversos tendem a ocorrer com a administração prolongada, uso crônico dos corticoides, ou com doses elevadas. E vale falar também que aqueles pacientes que fazem uso crônico de corticoide, a gente não pode retirar abruptamente o medicamento, porque isso pode resultar numa insuficiência aguda da suprarrenal, então a gente tem que fazer o desmame do corticoide. Efeitos adversos principais: inibição da resposta imunológica, síndrome de Cushing, osteoporose, hiperglicemia, euforia, depressão e psicose, glaucoma, catarata e aumento da pressão intracraniana. A síndrome de Cushing, ela ocorre devido a uma exposição crônica a concentrações elevadas de corticoide, seja ele endógeno ou exógeno. E a síndrome se desenvolve, principalmente pelo uso de medicamento de forma crônica, o uso dos corticoides, ou excesso de produção do hormônio ACTH. Sinais e sintomas: nós temos a face cheia, obesidade, principalmente central, calvície frontal, fragilidade cutânea e estrias violáceas. Agora, os antihistamínicos. Os antihistamínicos são antagonistas do receptor H1, que é o receptor de histamina. Nós temos os antihistamínicos de primeira geração, que conseguem atravessar a barreira hematoencefálica, e os de segunda geração, que já não vão atravessar a barreira hematoencefálica, causando menos efeitos adversos. E ele tem um papel coadjuvante promovido pela epinefrina. Então, o mecanismo de ação, eles vão bloquear os receptores H1 da histamina, ou competir com a histamina, antagonizando os efeitos da histamina e aliviando as manifestações alérgicas. E eles vão agir também nos receptores H1 periféricos, bloqueando o aumento da permeabilidade vascular. A administração se dá por via oral, tem uma boa absorção, via intravenosa em situações de emergência. E na administração via oral, a gente tem que ficar atento ao consumo de alguns alimentos que podem afetar a absorção do remédio. O metabolismo se dá no fígado pelo citocromo P450 da família CYP. Biodisponibilidade: concentração plasmática alcançada 3 horas após a administração via oral. Excreção se dá pela urina e pelas fezes. Efeitos adversos: nós temos sonolência, tonturas, hipotensão, fadigas, xerostomia e retenção urinária. E vale lembrar que os antihistamínicos de segunda geração não causam tantos efeitos adversos como os de primeira. Essas são nossas referências e obrigada!